Uma das maiores empresas do setor farmacêutico e biotecnologia do mundo, a Bayer é uma multinacional alemã com grande participação no mercado brasileiro. Detentora de marcas como Aspirina e Bepantol, o grupo possui atuação em áreas que incluem produtos farmacêuticos, produtos para cuidado de saúde do consumidor, produtos químicos agrícolas, sementes e produtos biotecnológicos. Acompanhe a história até o final para entender como uma pequena empresa do interior da Alemanha cresceu rapidamente e se tornou uma referência nos setores em que atua. A Bayer iniciou suas atividades em 1º de agosto de 1863, em uma modesta casa no Vale do Rio Jupa, na cidade de Barmen, na Alemanha. O comerciante de corantes Friedrich Bayer e o mestre tintureiro Johann Friedrich Escott estabeleceram uma pequena fábrica com o objetivo de produzir e distribuir corantes sintéticos para o tingimento de tecidos na indústria têxtil, que estava em rápida expansão durante a onda de industrialização. Inicialmente, a empresa foi registrada na Junta Comercial do município de Elberfeld com o nome de Fred Bayer & Co. Até então, os corantes naturais utilizados eram escassos e caros. No entanto, novas descobertas como a síntese de alizarina, um corante vermelho, e a crescente demanda por corantes de alcatrão resultaram em uma explosão de novas possibilidades. Nesse momento, muitas fábricas de corantes foram construídas, mas apenas as empresas inovadoras, com suas próprias instalações de pesquisas e capacidade de explorar oportunidades do mercado internacional, conseguiram sobreviver a longo prazo. A empresa cresceu rapidamente e, ao final do primeiro ano, já empregava 12 colaboradores. Em apenas 1 ano e meio, a empresa adquiriu participação na primeira fábrica de corantes à base de alcatrão de carvão nos Estados Unidos, localizada em Albany, no estado de Nova York. Em 1867, 4 anos após a fundação, a Bayer contava com 50 colaboradores que produziam 125 quilos de fucsiana por dia. Os produtos eram comercializados em 4 escritórios de venda, 3 na Alemanha e 1 em Basileia, na Suíça. Com o início da produção de alizarina em 1872, a participação do mercado da Bayer foi ampliada ainda mais. Quando a empresa completou 10 anos, em 1873, foi criada uma caixa assistencial para os funcionários, que, 12 anos depois, se transformou em uma instituição de saúde e prevenção médica hospitalar. Em 1876, a Bayer iniciou sua primeira produção própria no exterior, em Moscou. Em um porão alugado, equipado com um misturador manual, eles produziam a alizarina. Após o falecimento dos fundadores da empresa, Escott e Bayer, em 1876 e 1880, respectivamente, os líderes da empresa decidiram transformá-la em uma sociedade anônima. Assim, em 1881, foi fundada Pfeffenbrick Vorm Frieda Bayer & Co., com um capital inicial de 5 milhões de marcos. Nessa época, a empresa já estava em franca expansão, contando com várias fábricas e 384 colaboradores, dos quais 14 eram químicos. A Bayer tinha uma presença sólida no mercado mundial, comercializando seus corantes nas principais metrópoles da indústria têxtil, tanto na Europa como nos Estados Unidos. No final dessa década, em 1888, foi estabelecida uma pequena divisão farmacêutica, que resultaria na patente da aspirina, obtida em 10 de outubro de 1897. O químico Felix Hoffmann, com a ajuda do professor Heinrich Dresser, sintetizou o ácido acetilsalicílico para aliviar as dores reumáticas do seu pai. Em 1899, a Bayer já estava distribuindo a aspirina, que se tornaria a marca de analgésico mais conhecida e consumida do mundo, para que os médicos pudessem prescrevê-la a seus pacientes. Ao contrário dos produtos que inundavam o mercado, supostamente eficazes no tratamento de doenças complexas e outras menos convencionais, a aspirina aliviava as dores do dia a dia, teoricamente com a mesma eficácia e sem os inconvenientes da morfina e da antifebrina, que estavam em evidência na época. Outro marco importante desse período foi o foco das atividades da empresa no campo da agricultura. Foi em 1892 quando a Bayer lançou o Antinonin, o primeiro inseticida sintético do mundo, representando o início de uma história de sucesso nesse segmento. Em 1904, a empresa começou a fabricação de produtos químicos para a indústria fotográfica. Nesse mesmo ano, os funcionários da empresa fundaram um time de futebol, ao qual se tornaria o atual Bayer 04 Leverkusen. A cidade alemã se tornaria a sede mundial da empresa em 1912.
Em 1913, mais de 80% das receitas da Bayer vieram das exportações, sendo que 10% do seu quadro funcional de 10 mil funcionários trabalhavam fora da Alemanha naquela época. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a Bayer sofreu efeitos devastadores e teve grandes prejuízos em suas exportações. A empresa perdeu a maior parte de seus ativos estrangeiros e os mercados de exportação nos quais a Bayer dependia ficaram grande parte inacessíveis. A subsidiária Rússia foi expropriada como resultado da Revolução Russa em 1917. No mesmo ano, os ativos americanos, incluindo suas patentes e marcas comerciais, foram confiscados e leiloados para seus concorrentes. Após a estabilização da economia global na metade dos anos de 1920, ficou claro que a indústria de corantes alemã não seria capaz de recuperar sua antiga posição no mercado mundial. A fim de manter a competitividade e ganhar acessos aos novos mercados, em 1925, algumas empresas como Bayer, BASF e AGFA se uniram e fundaram a IG Farben, ou Grupo de Interesses da Indústria de Tintas S.A. Após superar o difícil período pós-guerra, na década seguinte, a empresa desenvolveu e descobriu várias substâncias importantes nas áreas da química e medicina, como poliuretano, inventado por Otto Bayer em 1937, e medicamentos para o controle da malária. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, a Bayer enfrentou seu período mais difícil. Para a unidade de Leverkusen, a guerra terminou em 14 de abril de 1945, com a chegada das tropas americanas, e começou um árduo processo de reconstrução. Após passar por uma reestruturação completa, uma nova empresa foi criada, a Pfaffenbrick Bayer AG, fundada em 19 de dezembro de 1951. As unidades de Leverkusen, Dormagen, Elberfeld e Uerdingen foram alocadas para a nova empresa. Em 1952, a Bayer também adquiriu a recém-criada AGFA, empresa de produtos fotográficos, como subsidiária. Nas décadas seguintes, a Bayer introduziu produtos inovadores. Em 1953, patenteou o policarbonato de alto desempenho. Em 1973, registrou substância clotrimazol e lançou no mercado com o nome Canesten como medicamento para combater micoses e fungos. Em 1975, lançou o inseticida Baygon e o medicamento cardiovascular Adalat. Em 1986, desenvolveu o primeiro antibiótico de amplo espectro da classe de quinolonas, o Cipro-B. Na década de 1980, o repelente Altan, que havia sido lançado em forma de loção alguns anos antes, alcançou a liderança no mercado em países como Brasil, Grécia, Espanha, Áustria e Inglaterra. A partir de 1988, quando comemorou 125 anos de história, a Bayer iniciou um forte ciclo de mudanças, enfatizando sua presença na Alemanha e Europa Oriental. Em 1994, a empresa adquiriu as atividades de automedicação da Sterling Winthrop nos Estados Unidos, adquirindo os plenos direitos de uso do seu nome para todos os produtos nos Estados Unidos e Canadá. Pela primeira vez em 75 anos, a Bayer poderia operar nos Estados Unidos com seu próprio nome e com a cruz da Bayer como seu logotipo corporativo. Com a compra dos negócios globais de polióis da empresa americana Lyondell Chemical Company no início de 2000, a Bayer fortaleceu ainda mais sua liderança em poliuretanos, atualmente conhecida como Bayer Materials Science. Em 2001, com a aquisição da Aventis Crop Science, que atuava no ramo de inseticidas, herbicidas, fungicidas e no tratamento de sementes, a Bayer se tornou líder em proteção de cultivos. No ano seguinte, os negócios de inseticidas domésticos, repelentes, produtos de limpezas e purificadores de ar foram vendidos para a empresa americana SC Johnson. Nos anos seguintes, a Bayer se tornou uma das maiores empresas em seu segmento de atuação por meio de aquisições importantes e estratégicas. Em janeiro de 2005, concluiu a aquisição dos negócios de medicamentos isentos de prescrição da Roche por 2,8 bilhões de dólares, o que incluiu marcas como Flanax, um analgésico com ação anti-inflamatória à base de naproxeno sódio. Essa aquisição colocou a Bayer como uma das 3 maiores fornecedoras mundiais de medicamentos nesse segmento. Em 2006, a Bayer optou por focar na divisão farmacêutica como seu principal negócio, após anos de concentração em aquisição e esforços nas áreas de materiais industriais e agricultura.
Para fortalecer ainda mais sua presença no setor farmacêutico, a Bayer anunciou a aquisição do laboratório alemão Schering por 16,2 bilhões de euros. Essa aquisição permitiu à Bayer expandir seu portfólio com medicamentos altamente especializados e avançados em tecnologia, superando sua reputação anterior de fabricante de medicamentos de venda livre. Em 2010, a Bayer comemorou 50 anos de sucesso no planejamento familiar com a pílula contraceptiva, que recebeu a primeira aprovação regulatória em 1960. A empresa se tornou líder global no campo de contracepção hormonal. Em 2013, a Bayer celebrou seu aniversário de 150 anos, contando sua história gloriosa por meio de um enorme dirigível e uma exposição comemorativa. Em 2014, a Bayer realizou outra importante aquisição, comprando a unidade de bens de consumo de saúde da Merck por 14,2 bilhões de dólares. Essa aquisição incluiu marcas conhecidas como o protetor solar Coppertone, um medicamento para alergia Claritin e itens para cuidados com os pés Dr. Schultz. Com essa transação, a Bayer se tornou a segunda maior fabricante de medicamentos sem necessidade de receita, ficando atrás apenas da Johnson & Johnson. Em 2018, a Bayer concluiu a aquisição da norte-americana Monsanto por 63 bilhões de dólares. Líder mundial na produção de herbicida glifosato, a Monsanto também é líder em sementes geneticamente modificadas, respondendo por 70% a 100% do market share para variadas culturas. Em 2019, a Bayer anunciou a venda do seu negócio de saúde animal por 7,6 bilhões de dólares para a empresa americana Elanco Animal Health, direcionando suas atividades para os negócios onde possui grande relevância. Atualmente, a empresa possui 3 divisões de negócios principais. A Bayer Healthcare, responsável pela produção de fármacos para as mais diversas doenças, para a saúde humana e animal e radiologia. A Bayer Crop Science, divisão que é uma das líderes mundiais de ciências agrícolas e inovação nas áreas de sementes, proteção de cultivos e controle de pragas não agrícolas. E a Bayer Material Science, especializada em polímeros e sistemas de alta tecnologia, fornecendo matérias-primas para diferentes indústrias. Com um leque diversificado de produtos e segmentos, a Bayer obteve crescimento significativo em suas vendas e ganhos em 2022. O grupo alcançou um aumento de 8,7% em suas vendas no último ano, chegando a 50,7 bilhões de euros. Quando se analisa o faturamento da empresa por segmentos, a linha voltada ao agronegócio representa 50% desse faturamento, tendo crescido 275% em 2022. Com isso, a companhia encerrou o ano com lucro líquido de 4,2 bilhões de euros. Desde junho deste ano, Bill Anderson é o CEO da companhia, engenheiro químico com larga experiência em cargos de liderança no setor de ciências da vida. A história de uma das maiores empresas do setor farmacêutico e do agronegócio não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. Eles foram criteriosamente selecionados para você que deseja tomar melhores decisões de investimentos ou iniciar o seu próprio negócio. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.